x é uma variável aleatória, com distribuição normal, de média 80 e desvio padrão 10. E nós queremos traçar um gráfico da distribuição normal com a área sombreada que representa a probabilidade entre 68 e 89. Portanto, eu quero desenhar este gráfico da distribuição normal, portanto uma distribuição em forma de sino, e quero marcar a área que representa a probabilidade entre 68 e 89. Primeiro, eu desenho a curva da distribuição normal para a média 80 e desvio padrão 10, e para tanto eu tenho de elaborar uma tabela de valores, escolho um conjunto de valores para x e calculo a respectiva probabilidade usando a função do Excel deste ponto normal que temos aqui neste quadrado ou neste retângulo roxo. Temos distribuição normal, temos o valor de x, temos de ter a média, o desvio padrão e dizer que é um ponto que eu quero calcular. Eu quero calcular a probabilidade do x igual a 50 e só isso. Depois traço um gráfico de dispersão com linhas suaves. A seguir vou pensar como vou sombrear essa área entre os 68 e 89 e depois sombreio essa área no gráfico da curva da distribuição normal. Eu vou representar no gráfico 20 valores de x. Os valores de x são representados no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas vou representar as probabilidades que vou calcular com aquela função do Excel. Mas para escolher os valores de x, eu defino que esses valores de x estão a uma distância da média, a média ocupa o centro da curva, estão a uma distância da média de 3 desvios padrões, 3 vezes o desvio padrão. Portanto, para calcular os valores de x, eu vou dizer, para calcular o primeiro valor de x, eu vou dizer que é a média, 80, menos 3 vezes 10, que é o desvio padrão. E depois calculo a probabilidade de ocorrência desses valores. Em seguida, desenho para este conjunto de x, de valores de x, desenho a curva da distribuição normal. A seguir, eu vou ter de definir quais são os valores que têm de ser sombreados. O que é que tem de ser sombreado? O intervalo entre 68 e 89. E eu vou usar uma outra função do Excel e vou dizer, se os valores estiverem naquele intervalo, entre 68 e 89, eu quero representar num gráfico de área aqueles valores que estão entre 68 e 89. Todos os outros valores não me interessam. Portanto, eu vou usar uma função se que me diz se está dentro daquele intervalo, então representa a probabilidade, caso contrário, não represente nada. E vou copiar para o gráfico esta nova série, que está em D5 até D25. A seguir vou ter de dar uma transformação aqui no nosso gráfico, uma transformação de formato. Vou alterar o tipo de gráfico, vou dizer que o gráfico afinal é combinado, tem dois tipos de gráficos, tem um gráfico para desenhar a curva da distribuição normal e tem um outro gráfico para pintar a área dos valores desse intervalo entre 68 e 89. Portanto, vou alterar o tipo de gráfico, vou dizer que é um gráfico combinado e dentro desse gráfico combinado
tenho que o gráfico da curva da distribuição normal vai passar a ser um gráfico de linhas e o gráfico da zona que vou pintar, da zona sombreada, vai passar a ser um gráfico de áreas. E eu obtenho o gráfico que queria. Portanto, está sombreado a amarelo a zona ou a área de probabilidade de ocorrência do X maior que 68 e menor que 89. Deixo-lhes a recomendação deste livro, Exercícios de Excel para Estatística, da editora FCA, portanto podem encontrar no site www.fca.pt, que tem a vantagem de ter os exercícios resolvidos em ficheiro que estão disponíveis para download.